eles estão recomendando como fazer uma coisa melhor, eu poderia, no meu produto, utilizar a IA para isso, né? Então, se eu estou ali numa tarefa dentro do software, a IA pode entrar fazendo recomendações. É uma ideia. Relatórios inteligentes. Então, usar a informação da base do usuário para responder uma pergunta. Compilar informações relevantes de uma massa de dados e gerar um resumo. Então, a gente viu que a IA ela é muito boa nisso, né? Pegar informação e analisar e trazer um resumo, né, de uma forma que fique muito mais fácil para o usuário entender, sem ele ter que ler todo um documento. A gente pode usar a inteligência artificial também para a geração de ideias. Então, que nem o caso da checklist fácil, a gente fez uma lista de perguntas com base em um assunto. Então, a IA gerou ideias, né, sobre perguntas para fazer naquele questionário. Outra ideia, gerar dados cadastrais fictícios para um teste grátis. A gente poderia fazer, né? Então, com base no segmento do usuário que está fazendo o teste, gerar dados fictícios para ele entender muito mais rápido o que é o produto, né? E como que ele usa. A gente poderia também montar um modelo de documento. Isso é o que o Gira e o Notion tem feito, né? Então, para escrever uma história, ela já traz um modelo. Basta lhe passar o assunto que eu estou querendo escrever aquele documento e ela traz já o modelo. Eu vou ter que trabalhar em cima dele, talvez sim, mas já vai facilitar bastante o trabalho. Então, é um ganho de produtividade. E se o nosso usuário puder ter esse ganho de produtividade que a gente tem, a gente está entregando valor no nosso produto. O que a gente vê bastante também é o chatbot, né? Então, o ChatGPT, por exemplo, nada mais é do que um chat utilizando a IA. É uma interface de chat. A gente pode também colocar um chat no nosso produto e treinar essa IA com conteúdo que pode auxiliar o usuário. Por exemplo, nossa base de conhecimento. Se o usuário ele quiser tirar alguma dúvida, em vez de ele buscar na nossa base de conhecimento, ele tendo acesso a um chat, vai facilitar a vida dele. Bom, daí vem aquela pergunta, tá, e como fazer isso? O primeiro passo é identificar problemas que a IA pode resolver. Então, o nosso usuário lá, ele não vai, talvez, dizer assim, pá, eu quero que vocês desenvolvam uma solução do produto que use inteligência artificial para resolver esse problema aqui. Bom, ele não vai falar. O PM ele tem que saber identificar a necessidade dos usuários, né? Então, o primeiro passo é isso, né? Fazer talvez um mapeamento ali de quais são os problemas que a gente está tendo aqui e conhecendo a inteligência artificial, como eu posso usar ela para resolver essa dor. Talvez a gente não vai resolver todas as dores, mas alguma específica a gente pode estar resolvendo. Uma ideia também é começar com pequenos pilotos. A gente fez isso ali na checklist fácil, quando a gente desenvolveu aquela funcionalidade com inteligência artificial. Foi um período ali de 30 dias, onde a gente foi atrás, né, de uma ferramenta, algo que pudesse entregar a inteligência artificial para nós e que a gente conseguisse resolver um problema específico. A gente fez a POC, viu que funcionava, transformou isso no MVP e lançou, e está sendo utilizado até hoje. E é importante medir e acompanhar. Vocês devem ter ouvido falar muito hoje sobre isso, né? Sobre o custo da tecnologia. Será que isso está entregando valor? Será que não está só sendo um custo para nós? Será que o usuário está utilizando isso realmente? Para, então, dar próximos passos, né? Entender se isso realmente está trazendo um retorno para o negócio. Desculpa, passei errado aqui. Bom, uma coisa muito importante é também ter a transparência com o usuário. Então, assim, dependendo da tecnologia que a gente vai utilizar e como a gente vai usar, a gente pode estar colocando os dados do nosso cliente em risco. Então, isso é bem importante, ter esse cuidado com a privacidade dos dados, mas também deixar transparente isso para o usuário, como o dado dele está sendo utilizado. Então, colocar lá numa política de privacidade, por exemplo, ou até na própria funcionalidade, explicar para o usuário como os dados dele estão sendo utilizados. Isso é bem importante. E, para encerrar, eu vou deixar uma frase aqui do Steve Jobs, clássica, que as pessoas não sabem o que elas querem até a gente mostrar para elas. Então, a gente tem na mão aqui uma ferramenta muito bacana, que é a inteligência artificial, que é talvez uma das grandes novidades assim dos últimos anos. E, como eu disse, o usuário ele não vai saber, talvez, quando a gente conversa com ele, ou, enfim, ele não vai pedir, eu quero uma funcionalidade com inteligência artificial. Mas está na nossa mão aqui, de produto. Olhar para as dores do cliente, ver como a IA pode se encaixar ali
e entregar uma ferramenta que vai surpreender o nosso usuário. A gente vai ter uns 5 minutinhos ali, caso alguém tenha alguma dúvida. Se a gente não conseguir resolver aqui, a gente tem depois do tempo, eu vou estar aqui nos corredores para responder também. Eu vou deixar aqui o meu LinkedIn, quem quiser acessar. E é isso, pessoal. Obrigado pela presença e por ouvir.